Ô, gente, ficou muito fácil agora, né? Meu pai, depois do... O pastor disse uma coisa. Pode deixar, Marcelo. O pastor disse uma coisa. Ele falou sobre a gente aprender a se mover, a ser guiado e não fazer, né, algo normal, igual ele disse no início. E eu confesso para vocês que eu quero também entrar nesse fluxo, e eu acredito que todos nós que estamos aqui, nós decidimos entrar nesse fluxo de ser guiado. O pastor disse outra coisa sobre pessoas que ministram aqui, não porque eu estou aqui, mas nós devemos sim ter sempre essa consciência no nosso coração, de que não é a pessoa que está em cima, mas é a unção que a pessoa carrega. E muitas das vezes, pode até ser que você não se identifica tanto com aquela pessoa, mas nunca despreze a unção que está sobre a vida dela. Porque a unção que está sobre a vida dela pode ser um culto, uma ministração que você vai levar para o resto da sua vida como uma bagagem. E eu confesso que eu tinha 2 temas, 2 mensagens prontas, que eu não sabia qual das 2 que eu ia ministrar. Eu fiquei, desde quando o pastor falou comigo, o tempo todo, quase que eu fiz, minha mãe mandou. Daí, chegou aqui, não vou falar nenhuma das 2. Por quê? Porque eu quero ser guiado pelo Espírito. Pode se assentar. Pode deixar, ô Marcelo, aquela instrumental no fundo, por favor? Aí eu estava ali orando no início do culto, junto com vocês, tentando entender. Eu falei, pai, eu quero realmente levar uma mensagem que alcance o povo, igual eu e o pastor, a gente estava conversando essa semana, sobre a gente realmente ser assertivo e não falar a mensagem que a gente tem no nosso coração. Porque a gente estuda a palavra, então a gente conhece um pouquinho de cada assunto, mas o cuidado não é ensinar o assunto, mas é ensinar aquilo que Deus quer para aquele momento. E diante do que o pastor falou sobre a fidelidade, vendo cada um de vocês, eu me lembrei de um texto. E eu quero começar nesse texto, não sei para onde vai, mas eu quero começar nele. Eu tenho um versículo, pelo menos, aleluia. Está em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Ora, é para este fim que labutamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Querido, a fidelidade, ela tem um tchan a mais. A fidelidade ao Senhor nos dá acesso a coisas que, se você não estiver fiel, você não vai ter acesso a ela. Porque se fosse assim, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas nós sabemos que Ele faz acepção de comportamento. E se não fosse assim também, o apóstolo Paulo não escreveria isso para o Timóteo. Que Ele salva, sim, todos os homens que estão dispostos, que querem, que entreguem a vida para Ele, mas especialmente dos fiéis. Sabe, eu gosto de todo mundo, mas tem aquele um, especialmente. É assim o cuidado de Deus. E a fidelidade ao Senhor, a gente dá muito das vezes no culto em que vamos. Numa quinta-feira que a gente fala que não é café com leite. Uma quinta-feira onde Deus vai comunicar coisas em nosso coração, porque Ele marcou um encontro. Nós temos um encontro com Deus marcado aqui toda quinta e domingo. Nós não devemos desprezar isso e fazer disso algo comum. Ou então a gente olhar no grupo e não ver a foto do pastor na quinta-feira e falar, hoje não é o pastor que vai ministrar, então eu não vou. Cair nessa besteira do diabo de falar, não vai hoje não. Ou muitas das vezes a gente está até com uma certa dor de cabeça, alguma coisa, ou chegar cansado do trabalho e deixar com que o nosso corpo mande em nós e faz com que a gente fique em casa. Nós devemos, queridos, nos esforçar para ser fiel. Nos esforçar não no sentido de ser algo pesado, mas nos esforçar no sentido de colocar a nossa carne no lugar. Porque a nossa carne, ela vai sempre querer, a Bíblia fala que a carne, ela pende para as coisas da carne, mas o Espírito para as coisas do Espírito.
E como que nós vamos viver uma vida no Espírito se somente quem domina o nosso corpo é a nossa carne? Nós devemos sim, de fato, nós estamos aqui, todos nós. Isso já faz da gente um grande vencedor. Porque eu acredito que todos aqui trabalharam ou tiveram um dia corrido. E durante esse dia, como foi o meu, muitas das vezes não dá tempo de parar um tempo para realmente ter um tempo de qualidade com o Senhor. Eu cheguei em casa, era 15 ou 10, 7 horas. Eu cheguei em casa às 7 horas. Aí eu enfiei um negócio na boca lá porque eu estava com fome. Aí já fui correndo tomar banho. Aí glória a Deus pela minha esposa que cuida muito bem de mim. Já tinha separado a roupa, então eu saí do banho, já troquei de roupa e vim correndo para a igreja. E pensando, você vê que esse mover, essas coisas, faz com que a gente cresça espiritualmente primeiro, porque a gente aprende a viver em um mundo natural com o nosso coração, com a nossa alma e com o nosso espírito conectado nas coisas do Espírito. Eu estava comentando com o pastor, quando eu estava sentado no final do dia, a gente estava esperando o carro para ir embora, estava sentado lá no chão, e os meninos estavam conversando sobre o que vai ser feito durante a semana que vem e tal, uns concretos, umas massas lá, e eles conversando comigo, e eu lendo a apostila, fazendo montando aquela mensagem que era uma das mensagens que eu tinha proposto, que eu achei que eu ia ministrar, e eu estava conectado com a mensagem e ao mesmo tempo respondendo para eles. Uma vida no Espírito é essa. Uma vida no Espírito não é aquela vida em que você precisa, é lógico que, me entenda, o preciso, você precisa ter um tempo de qualidade sim, mas quando esse tempo de qualidade não for possível, o seu espírito ele tem que estar constantemente conectado com Deus. Smith Wigglesworth disse em um dos livros dele assim, que ele não orava mais do que 15 minutos, mas ele também não ficava mais do que 15 minutos sem orar. Isso é uma comunhão intensa com Deus. Isso é você estar conectado o tempo todo com Deus. É mesmo você vivendo uma vida nessa terra, mas com a consciência de que você não pertence a essa terra. O apóstolo Paulo, ele fala que ele queria muito, ele desejava muito estar com o Senhor. Mas por amor, é em Filipenses que está escrito isso. Vamos ler lá? Eu acho que é Filipenses 2 ou 4. Eu vou achar. Olha a consciência de quando a gente está conectado em espírito. Quer ver? 1:23. Obrigado. Diz assim, em Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário eu permanecer na carne. O apóstolo Paulo tinha uma consciência tão grande da vida no Espírito, tinha uma consciência tão grande de quem era Deus e como era o futuro dele, que ele queria já ir para lá. Tanto que ele mesmo fala, que ele, nos versículos anteriores, no versículo 20, ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo também não temia era a morte. Você vê que ele estava o tempo todo ousado. Como o pastor também disse hoje ali na sala. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu as cartas, você não sabia se ele estava preso ou se ele estava solto. Como, por exemplo, a carta aos Filipenses, nós sabemos pela história que o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso escrevendo para nós que estava solto, e ele ainda dizia assim, que ele se glorificava, quer seja pela vida ou pela morte. No 21 ele fala, porquanto para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele não tinha medo nenhum das coisas que esperavam
ele no futuro. Ele não tinha medo nenhum, temor nenhum de como seria o amanhã, porque ele tinha plena certeza de que era Cristo quem vivia, que governava a vida dele. Nós devemos viver com essa consciência o tempo todo, de que é Cristo quem toma conta de nós. Nós não, como diz em Mateus 6, que fala que nós não devemos presumir do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Uma coisa só nós sabemos, que será um dia bom, haverá um bom futuro. A Bíblia garante que a vida do justo é como a luz da aurora, ela brilha mais e mais. A nossa vida com Cristo não deve ser uma vida como se você estivesse tateando num escuro, em uma luz apagada. Não, a Bíblia é a luz, a Bíblia a palavra, ela é a luz para as nossas vidas. E essa luz nos traz uma certeza. Qual é a certeza que temos? A certeza, primeiro, da vida eterna, mas a segunda certeza é de que o viver é Cristo. A vida, ele fala também que a vida que hoje ele vive, aqui, vamos ver o Leão 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei então o que hei de escolher. Um outro texto, ele fala assim, que a vida que ele vive hoje é pela fé. Então, a vida que nós vivemos deve ser uma vida de fé, mas esperando em Cristo a vida é eterna, mas também tendo a certeza e a convicção de que amanhã será melhor do que hoje. De que daqui a pouco será melhor do que agora. Sem medo nenhum das coisas que hão de acontecer. Por quê? Porque nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, no tempo certo e da maneira certa. Quando o mês passado, agora eu vou até conseguir ir um pouquinho no que eu ia falar. O mês de julho, a Maria iniciou no início do mês, foi ela que ministrou. Até foi aniversário dela e ela ministrou sobre viver o propósito, ser maior do que a nossa vida. Quando a gente entende, como o apóstolo Paulo entendia, que o viver é Cristo, o que é viver é Cristo? É viver o propósito. Quando nós entendemos viver o propósito, nós não nos preocupamos mais, porque o propósito se encarrega de cuidar de nós. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está inserido num propósito, se você está inserido em uma visão, e essa visão te leva a crescer e alcançar o propósito de Deus para a sua vida, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. É uma certeza absoluta isso, de que nós não vamos ter falta de nada. Aí ela disse assim, durante a ministração dela, nós devemos estar atentos ao comando do Espírito e parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Ela citou na época o exemplo de estar limpando uma casa e de repente o Espírito Santo vem falar algo e ela tem a oportunidade de parar e vai orar e vai se atentar àquilo que o Espírito tem a dizer. Como foi no dia de hoje, no culto. Deus ele resolveu mudar uma liturgia de um culto, mudar um cronograma de um culto, me tirar do conforto de ter um esboço, de saber o que eu ia dizer, um começo, um meio, enfim, e entrar em um caminho aonde Ele quer realmente fazer, não só comigo, mas com todos nós. Que a Bíblia diz assim, que nós não devemos nos preocupar também com o que nós vamos falar. Às vezes a gente pensa, como que eu vou evangelizar alguém? Eu não sou evangelista, ou tenho vergonha, ou tenho isso, ou tenho aquilo. Eu não conheço tanta Bíblia. Nossa, vocês conhecem tanta Bíblia, sabem um monte de versículo. Eu acho bonito demais. As pessoas falam, né? Eu falo isso para o pastor também. Daí outra pessoa fala isso para mim,
Mas o interessante é, a Bíblia nos garante que quando nós vamos abrir a nossa boca para falar da palavra e do propósito, nós não devemos nos preocupar, porque existe um bom depósito dentro de nós. Nós estamos expostos a essa palavra o tempo todo, e essa palavra ela vai sendo armazenada, para que no momento oportuno, o próprio Espírito traz a nossa memória, e ele nos coloca em situações em que nós vamos ser resposta de oração para a vida de pessoas. E por vezes, não somente eu, mas já vi outras pessoas também sendo pegas assim, daqui a pouco fala assim, não é que saiu? Da onde que saiu isso? Da onde que eu lembrei disso? Eu acredito que muitos de vocês já passaram por essa experiência. Se ainda não passaram, vão passar. Por quê? Porque vocês estão inseridos em um propósito. E esse propósito vai se encarregar de levar vocês ao destino aonde Deus quer levar. Aí, continuando, a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios capítulo 9, 23, tudo eu faço por causa do Evangelho, como fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, mas aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para quê? Para alcançar uma coroa incorruptível. Quando o apóstolo Paulo ele tinha certeza, ele falava assim que ele queria muito estar com o Senhor, ele sabia que ele tinha cumprido um plano e o propósito de Deus na vida dele e que ele tinha encerrado a carreira dele, como ele mesmo disse, guardando a fé e fazendo o que era correto. Mas já que nós ainda não chegamos a esse tempo de estar com ele, então nós vamos viver para ele nesse tempo. Correndo a carreira, de qualquer maneira, não, mas correndo a carreira com o nosso melhor. Porque como ele mesmo disse aqui em 1 Coríntios, quando você está numa disputa, eu acredito que todo mundo aqui alguma vez na vida, seja na escola, já participou de alguma coisa que você competiu com alguém. E eu tenho certeza que ninguém que disputou alguma coisa com alguém correu assim. Eu vou ganhar. Não, a pessoa olhava, mordia até o beiço para poder ganhar. Porque nós nos esforçávamos ao máximo para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha. Mas hoje, nós em Cristo, não. Hoje nós em Cristo vamos também morder os beiços e correr a carreira. Para quê? Para pregar a palavra, para fazer da nossa vida. E pregar a palavra é interessante, a gente fala, né? Prega a palavra, tempo, fora de tempo. Pregue a palavra. Ah, mas eu não sei pregar. Você não sabe pregar, mas eu tenho certeza que se a sua vida for uma vida reta, uma vida de acordo com a palavra, se você não mente no seu trabalho, a sua vida é uma pregação. Eu ouvi um dia um homem de Deus dizer, não sei quem é, não lembro quem foi, que disse assim, que o seu exemplo, ele fala tão alto que eu não consigo nem ouvir a sua voz. Então, a nossa vida por si só é uma pregação. Nós devemos ter essa vida diante de Deus. Porque já pensou, eu estou aqui ministrando hoje, falando com vocês, e amanhã vocês me verem na rua com uma outra mulher, ou vocês, é só um exemplo, gente, está repreendido isso aí, em nome de Jesus. Ou vocês me ver parado, sentado num bar, batendo papo com outras pessoas. Ah, eu estava evangelizando. Mas a Bíblia também diz que nós primeiros devemos fugir da aparência do mal. E essa aparência, ainda que eu não estivesse fazendo nada, podia estar dando carona para uma mulher. Está errado também, porque ser sozinho não pode. Um homem sozinho não dá carona para uma mulher. Um homem casado, aleluia. Isso é princípio, gente. Se a coitadinha estiver na chuva, ela vai na chuva, você vai pedir perdão. Se tiver um guarda-chuva, você para o carro, dá o guarda-chuva para ela e fala, me perdoa, querido, mas eu não posso te levar comigo. Porque nós devemos fugir da aparência do mal. Não é o que nós fazemos. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, não importa o que as pessoas pensam de mim, o que importa é que a minha consciência está tranquila. Eu digo, não é assim. Importa sim o que as pessoas pensam de você, porque você é
um representante, um embaixador de Cristo nessa terra. E um embaixador é como se fosse o próprio Cristo nessa terra. Então, se a pessoa pensa algo errado de você, isso faz com que, para ela, você não seja um bom embaixador. Isso é só um exemplo. Nós sabemos que nós estamos aqui, nós viemos até esse lugar já porque somos fiéis, e isso já é uma demonstração de que nós tememos ao Senhor. Nós não somos crentes religiosos, não, queridos. Vou continuar aqui naquele texto que a gente estava lendo de Filipenses. Quando ele diz assim no 27, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Essa vida que a gente vive hoje, de fugir da aparência do mal, igual muitas pessoas falam, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode dançar com o lado, você não pode mentir. Não é que eu não posso, mas é que eu vivo uma vida de modo digna do Evangelho. Se hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então a vida que hoje eu vivo, ela além de ser uma vida pela fé, ela deve ser uma vida como Cristo viveu nessa terra. É óbvio que a gente sabe que muitas vezes existe um processo de crescimento na vida das pessoas. Por exemplo, uma criança, quando ela aprende a andar, ela não levanta e sai correndo. Ela levanta, dá alguns passos e senta. Porque quando ela vê que ela vai cair, muitas vezes ela vai e senta. Mas, às vezes, até mesmo ela cai. Ela cai, ela fica meio tímida, meio chorosa, mas amanhã ela vai procurar crescer e andar de novo. Então, a nossa vida na fé é também dessa maneira. Nós não vamos acertar o tempo todo, mas nós devemos aprender com os nossos erros e crescer e avançar e caminhar cada vez mais. Para quê? Para que a gente aprenda a caminhar e correr a carreira que Deus tem. Uma criança, quando ela aprende a andar, ela vai dando passos, e você pode ver que a criança aprendeu a andar. Ela, antes mesmo de ter certeza que ela está andando, ela já quer começar a correr. Eu lembro da menina da Bia, eu até brinco, chamo ela de Foguetinho. Ficou Foguetinho. Até esqueci o nome da menina, misericórdia. Isabela, lembrei. Alguém soprou, mas eu não ouvi. Ela, quando ela começou a andar, a gente soltava ela assim, ela já saía na carreira correndo. Por quê? Porque ela queria correr, ela queria... ela entendia que quanto mais rápido ela fosse, mais rápido ela ia chegar ao destino. E a nossa vida, ela é assim. Todos nós temos que viver a vida digna do Evangelho, correndo a carreira de uma maneira em que a gente até mesmo não se machuque. Nós devemos tomar cuidado, às vezes, e não ir muito rápido demais. Nós não podemos... Agora a gente vai entrar na outra pregação, quer ver? Ai, Jesus. O pastor João Roberto disse assim, faz mais ou menos, foi em maio, mais ou menos, final de maio, início de junho, ele estava ministrando e ele disse assim, sobre ir até o fim, nós nos livrando dos pesos. E no final da ministração, ele disse assim também,
que nós não devemos ir além do que Deus tem, mas nós também não podemos ficar aquém do que Deus tem. Nós devemos estar exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Isso não é um jargão, isso não é uma reza, né? Que a reza é algo repetido muitas vezes. Não, isso é uma declaração de fé, que ela, de tanto nós declararmos isso gera uma convicção no nosso coração, e até mesmo no nosso intelecto, muitas vezes, sem nem perceber, a gente vai saber que a gente está indo para o lugar certo com as pessoas certas. Mês passado, a minha vida mudou muito de julho para cá, de julho para agosto. Eu tinha um plano, eu tinha um projeto, eu tinha um propósito, e eu estava caminhando com aquilo, e de repente eu recebi uma ligação, e aquela ligação mudou, virou minha vida de ponta cabeça, mudou a nossa rotina, e hoje eu sei que aonde eu estou, nesse momento, eu estou no lugar certo, porque a Bíblia também fala que para a gente ser guiado pelo Espírito, nós devemos, uma das maneiras de sermos guiados pelo Espírito é a paz. Que a paz interior, ela seja o árbitro do nosso espírito. Sabe que quando você está fazendo aquele negócio, você fala, rapaz, mas esse negócio não vai. Como eu estava hoje, com as 2 mensagens, montando as 2 mensagens, escrevendo tudo, está escrito as 2 mensagens. Mas, na verdade, eu estou usando as 2, mas a outra, né? Sem saber para onde ir, mas eu sabia que, por dentro, que existia algo que Deus queria que era além. Isso é a paz interior. Aí, uma outra coisa muito interessante, sabe? Que nós devemos entender na nossa vida, na nossa caminhada, é que Satanás, uma coisa é certa, Satanás ele não pode te impedir de aceitar Jesus, mas ele pode te impedir de correr a carreira. Como que ele vai te impedir? Te colocando pesos e pecados. Mas eu não peco, eu não danço colado, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Está tudo bem, mas muitas das vezes o trabalhar demais é um peso. Muitas das vezes, um outro exemplo, no trabalho a semana passada, eu trabalhei sábado, daí o meu patrão, ele estava conversando lá e ele falou que ele estava combinando de trabalhar no domingo. Daí, na hora, eu gritei da máquina, não, amanhã eu não venho, não. Daí, eu ainda falei, nossa, gente, eu tenho 1 semana que eu estou trabalhando na empresa, gente, vocês não têm noção, não. 1 semana, já gritei com o homem, falei que não ia. Daí, ele olhou para mim, assim, me regalado, falando no telefone, daí ele pegou e falou assim, tipo, tá bom, já falo com você. Aí, ele terminou de falar, eu falei, cara, me desculpa, mas sabe o que é? É que amanhã tem Santa Ceia na igreja. E por mais que eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que eu preciso do emprego, eu sei que você precisa resolver as coisas e concluir o trabalho, mas a gente tem que entender, ele também é pastor. Então, fica até mais fácil da gente conversar. Daí ele pegou e falou assim, daí eu peguei e falei assim, a gente precisa entender e ter a convicção de que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos buscando o Senhor em primeiro lugar. E quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, as coisas chegam na nossa vida. Aí ele virou e falou assim para mim, nossa, você tem razão mesmo, porque amanhã também é Santa Ceia na minha igreja. Se eu não tivesse tido essa atitude, talvez nem eu e nem ele iria participar da ceia, que no caso não foi a ceia aqui, tá, gente? Daqui a pouco o povo, onde que eu estava quando participei da ceia, né? A ceia foi lá em Guará, de manhã, e daí a gente vai no Fortalecendo a Visão, principalmente na ceia, a gente se esforça muito para não faltar. Porque um outro ponto muito interessante da gente se entender é que nós estamos conectados, nós somos ovelha do pastor Romeu. Tanto que, às vezes, a gente está muito conectado em Guará, e muito, muito mesmo, daí às vezes a gente fica vendo o povo falando as coisas, você fala, nossa, rapaz, será que eu faço, será que eu não faço? Fica até meio perdido, assim, nesse sentido. Mas a gente tem certeza e convicção de que nós somos filhos dele. Mas se nós somos filhos do pastor Romeu, e ele está conectado lá, então eu também estou conectado lá. Porque eu quero receber as instruções de lá para ficar mais fácil até o nosso diálogo. Para quando ele vir falar algo para mim, eu já sei, pastor, o que o senhor está querendo. Por quê? Porque além de eu ter uma vida no Espírito, eu também busco coisas naturais que vão me trazer um norte para aquela estação, para aquele tempo. Como
eu disse nessa ministração, nessas coisas, da gente estar ligado, igual a Maria falou mês passado, isso tudo, gente, vem do ministério. Nós temos uma visão, verbo da vida de ser. Nós temos um apóstolo sobre a nossa vida, a qual tem uma visão. Eu sei que nós temos uma visão na igreja local, mas, contudo, nós temos uma visão como um todo de igreja. Então, nós devemos ouvir as coisas dessa visão, porque essa visão vai fazer com que a gente corra junto com eles, como a gente leu lá em Filipenses, sobre todos juntos, unidos, correndo a mesma carreira. Em 1 Coríntios 1,10, diz que nós, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei, todos a mesma coisa, e tenham a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então, nós que estamos conectados a esse lugar, nós devemos, sim, ter esse envolvimento da mesma visão. Como eu disse, às vezes nós estamos em Guará, nós sabemos que existem coisas específicas para lá, que a gente acaba ficando de lado, porque nós somos daqui. Existe o comando, o pastor ministra bastante sobre isso também. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não ouviram, mas ele já logo vai ministrar sobre isso, que a gente sempre fala a mesma coisa. Existe os comandos gerais, mas também existem os comandos específicos. Os comandos gerais é o comando do Ministério Verbo da Vida. É os comandos que vêm de Guará para nós. Mas existem os comandos específicos da igreja de Moreira César. Como, por exemplo, hoje um comando específico foi, o culto hoje vai ser um culto onde nós vamos ser guiados pelo Espírito e ir para algum lugar que ninguém sabia onde era. Mas eu acredito que vocês estão sendo edificados, amém? Eu não sei se eu estou indo para um monte de canto, gente, de verdade mesmo. Eu confesso que é muito desconfortável a gente falar algo sem saber o que vai vir depois. Mas uma coisa eu sei, que é a palavra e que o Espírito, ele se encarrega de encaixar cada coisa no seu devido tempo. A gente nunca deve desprezar as ferramentas que a gente adquire. Existe, como é que chamava aquele desenhinho mesmo? Que ele se ia passando de fase e ia guardando uma ferramentinha na bolsa? Eu não lembro. Eu sei que tinha, na verdade, a maioria dos jogos é assim. Você chega numa fase, daí você tem que ir adquirindo algumas ferramentas para quando chegar lá na frente, você usar essas ferramentas para passar de fase. Então, a nossa vida também ela é dessa maneira. Nós não devemos desprezar as ferramentas. Às vezes, queridos, Deus ele fala conosco até mesmo através de um ímpio. Se Deus usou até uma mula para falar, por que Ele não pode usar uma pessoa que ainda não é crente? Pode usar, e a gente tem que estar ligado com isso. Porque talvez a gente fala até errado, a pessoa dá aquela correção para a gente assim, você fala, rapaz, viajei aqui, né? Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Mas a gente sabe que essas coisas todas são para o nosso crescimento. Aqui, como foi o primeiro texto que eu tinha lido, foi o primeiro texto que eu li, foi 1 Timóteo 4,10, correto? Que foi sobre a salvação, especialmente dos fiéis. Olha que interessante o que ele fala no versículo 13 desse mesmo capítulo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O fogo é bom, o fogo é muito bom. Nós amamos o fogo. O tempo de oração, o tempo de adoração é maravilhoso. Mas o que realmente nos sustenta é a doutrina, é o ensino. E a exortação, muitas das vezes, não é algo gostoso de se ouvir, mas ela é necessária, porque a exortação traz crescimento. Eu tenho desfrutado um tempo maravilhoso com a minha filha, que hoje ela está na câmera, na mídia, está lá, belezinha, crescendo no Senhor, e em que seria, naturalmente, a fase da rebeldia. 11, 12, 13 anos, a pré-adolescência, né? Aquela idade em que eles acham que é adulto, mas não é nem adolescente ainda, em que a maioria das crianças dão trabalho. A gente escuta falando isso, é fase, é fase, é fase. Nós não passamos por isso. Por quê? Porque nós nos dedicamos a ensinar, a
fazer com que ela leia a palavra e também nós exortamos ela. Mas nós não exortamos de qualquer maneira. A Bíblia fala que nós devemos exortar com mansidão e com amor. E isso gera frutos, e contra os frutos não há argumento. Nós vemos, eu posso falar de boca cheia, não porque sou pai, mas porque eu ouço terceiros falando que ela é uma criança muito educada, que ela é uma pessoa muito agradável de se estar perto. Estou puxando o saco? Não estou puxando o saco. Eu estou dizendo algo que a palavra nos orienta a fazer. E isso também é crescimento para nós, quanto pais. E eu falo, hoje eu acertei, mas um dia, queridos, eu errei. Com o meu filho mais velho, que hoje eu não consigo mais falar nada para ele. A instrução que eu tenho é que somente eu devo amá-lo e estar envolvido ao lado dele, mas sem falar mais nada, porque eu errei falando muitas coisas. Eu tentei impor um evangelho pesado para ele, quando ele era novo, porque eu aprendi errado. Foi algumas coisas, mas em outras veio da minha própria criação. Mas hoje eu não erro. Eu algumas vezes erro com ela, mas eu tenho mais acertado do que errado. Por quê? Porque eu tenho me dedicado ao conhecimento da palavra. Você não vai se desenvolver em Deus se você não se dedicar à leitura da palavra. E a leitura da palavra também é a prática da palavra. Porque uma leitura sem a prática, ela também não te leva a lugar nenhum. E hoje, como eu disse, com o Gustavo, esse cuidado e esse amor já tem também dado resultados. Porque a Bíblia fala assim que o amor, ele constrange. Então, existem pessoas que não adianta a gente falar, você só tem que amar. Eu tenho tido a oportunidade, nesse novo emprego, de conviver com pessoas muito diferentes uma das outras. Algumas são mais explosivas, outras são mais centradas. E a maioria lá é tudo crente também, é pastor, é presbítero, é bispo, é diácono, tem um monte de gente lá. Aí, com alguns, eu não falo nada. Eu só abraço, porque eu gosto muito de abraçar, eu gosto muito de amar a pessoa. Agora, com outros, eu já consigo debater um pouco a palavra. A gente, às vezes, até tem pontos de vista, porque como eles são de outras denominações, eu acho isso muito interessante também, porque a gente vê umas diferenças e a gente deve aprender até mesmo a celebrar essas diferenças. Mas o interessante de tudo isso é o quanto nós estamos firmados nessa visão, verbo da vida de ser, a ponto de não ser, não é contaminado, né? Porque quando é contaminado é porque há algo errado. Mas é ser influenciado por uma visão diferente da nossa. Será que a visão está tão claro a ponto de você, quando estiver dialogando com alguém diferente, você vai dizer assim, não, o que eu creio é isso, isso e isso. O que o meu pastor ensina é isso, isso e isso. Pode ser que você não sabe o texto, não sabe explicar para a pessoa, mas você tem convicção de que aquilo que a pessoa está te falando não é o que você tem sido ensinado. Olha como é importante, o porquê que o apóstolo Paulo disse para Timóteo fazer isso. No versículo 12 ele ainda fala assim, ninguém, Timóteo, despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que interessante, nós devemos ter um coração puro, que ame as pessoas, mas também que tenha um bom procedimento e que ame a palavra acima de tudo. Que se dedique e se dedicar à palavra, sabe, eu aprendi até isso com o pastor também, às vezes eu falava, pastor, como é que o senhor sabe tanta coisa assim? Eu não sei. Ele falou, cara, é só o tempo. E, na verdade, não é que eu não sei, é que no tempo específico chegam as coisas. E a gente, do bom depósito, como eu disse hoje, as coisas fluem de dentro de nós. Não é assim? Eu acredito que é assim com todo mundo. E interessante que ele fala assim no versículo 15. Medita essas coisas e nelas sê diligente,
para que o teu progresso a todos seja manifesto. Hoje, principalmente durante esses primeiros dias, eu tenho procurado ficar quieto, e eu confesso para vocês, de verdade, que para mim ficar quieto é muito difícil. Eu gosto muito de falar. Para ministrar aqui, eu tenho aquele cuidado, aquele temor, dá aquele frio na barriga. Mas se for, por exemplo, para a gente subir aqui, para dar algum recado, alguma coisa, para mim é muito mais tranquilo. Eu gosto de falar, não tenho dificuldade de falar em público. E esse jeito de falar, às vezes, acaba me colocando, até mesmo, por muitas vezes, eu errei em dizer coisas no tempo errado. E hoje, quando eu me calo, eu consigo ouvir muito mais de Deus. A Bíblia fala assim, que no mundo há muitas vozes, nenhuma delas sem discernimento, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. E se a resposta certa vem do Senhor, eu preciso parar para ouvir o Senhor falando. Aí, o procedimento, muito das vezes, na maioria delas, vai fazer com que as pessoas acabam ficando curiosas. Mas que negócio é esse? Igual hoje, eu estava parado lendo a apostila, aí eles viraram e falaram, o que é esse negócio de rema aí? O que é isso? Por quê? Porque esse procedimento, essa vida, gera uma curiosidade na pessoa a ponto dela querer aquilo que você tem, porque elas vão ver o quê? O seu procedimento. Você é uma pessoa longânima, você é uma pessoa... E, gente, eu vou dizer a verdade, aqui não tem ninguém que é pavio curto. Eu explodo muito fácil. Se você ainda... Vem mais para o culto que o pastor dá um jeitinho de puxar o seu pavio. Ora mais em outras línguas, porque tem pavio grande sim aí. Na verdade, você tem um pavio infinito, para não explodir mais. Você só precisa tirar de dentro para fora esse pavio. E o tempo, junto com a sua fidelidade, se encarrega de todas essas coisas estarem no seu devido lugar. Igual as pessoas muitas vezes dizem, eu não consigo abandonar o vício, eu não consigo abandonar isso, eu não consigo parar de fazer aquilo. Primeiro, nós já devemos mudar a nossa confissão de fé e já falar que eu não consigo, porque a gente já ouviu muito aqui, Provérbios 19, 20, 21, morte e vida estão no poder da língua, aquele que a bem utiliza come do seu fruto. Mas fora a declaração que deve ser mudado, o tempo também vai fazer, o tempo que eu digo não é, vou dormir então, porque deu tempo passa. Não, o tempo exposto na palavra e na visão. Porque uma pessoa, um povo sem uma visão, ela perece. Você pode ver que pessoas que migram de igreja em igreja, elas dificilmente vão frutificar. Ou se darão frutos, serão poucos os frutos. Na casa da minha sogra. Gente, eu acho que... Que hora que é? Meu Deus, acabou o tempo. Na casa da minha sogra, ela tem algumas plantas no vaso, assim. E é interessante que a planta que fica ali no vaso, fechado, ela tira, põe no outro, põe no outro, põe no outro. Tem algumas que frutificam, porque eles falam assim, a planta você precisa tirar de um vaso, pôr no outro um pouco maior, porque da raiz dela entende que ela está num lugar maior, e ela se abre, e daí quando a raiz se abre, ela frutifica. De fato, nós vemos árvores lá que já dão fruto, mas você não vê nenhuma árvore com fruto viçoso, grande. Você sabe por quê? Porque a raiz dela é muito rasa. Nós ouvimos palavras para essa igreja aqui também, eu quero encerrar com isso, que nós devemos, eu em específico recebi palavras sobre minha vida, sobre alargar as minhas raízes, mas o pastor Marcos Paulo falou isso aqui também para todo mundo, que nós devemos alargar as nossas raízes conectados a esse lugar para que nós demos muitos frutos. Se a gente, a jabuticabeira, ela ficou no vaso. A jabuticabeira ficou no vaso durante bastante tempo. E ela produziu, a gente chupou a jabuticaba dela. Mas, quando nós tiramos a jabuticabeira do vaso e nós colocamos ela na terra, onde as raízes não têm limites,
A sua vida e o seu crescimento não tem limites. Aonde você vai chegar em Deus é somente uma escolha sua. Não existe limites para o Senhor. Você pode ir aonde Deus te guiar para ir e crescer e frutificar muito, a 30, a 60 e a 100 por um. É assim que é a palavra. E as nossas raízes estão ligadas diretamente à visão da onde nós fazemos parte. Essa jabuticabeira hoje, ela dá jabuticaba praticamente o ano inteiro. E ela carrega o pé. E o coisinha é um negocinho desse tamaninho assim, ó. É um pezinho que você não dá nada. Pensa numa jabuticaba doce. Mas, queridos, nós estamos plantados em um bom lugar. E eu acredito que todos que estão aqui estão conectados a essa visão, receberam dessa palavra e amam esse lugar. E esse amor vai se encarregar de trazer a seiva para a sua vida. E no tempo certo, na estação própria, você vai frutificar. Pode colocar, Marcelo, uma música, por favor? Você vai frutificar, você vai crescer, você vai avançar. Sabe, eu declaro em nome de Jesus que todos os nossos filhos, eles não irão se perder, nenhum deles. Eles irão crescer no Senhor, eles irão avançar, porque a gente sabe que essa palavra, ela transforma a nossa vida. Nós vamos ter a vida eterna sim, mas a nossa vida hoje vai ser uma vida cristã genuína. Nós vamos ser orgulho para o Senhor, primeiramente, mas nós também vamos ser orgulhos para esse nome. Nós carregamos um nome, verbo da vida de ser. Nós pertencemos a um lugar, nós somos do verbo da vida Moreira César. E as pessoas têm que ver essa diferença em nós. Coloque de pé. Essa diferença vai fazer com que esse lugar seja cheio. Não porque nós queremos sim uma igreja cheia, mas não porque nós queremos ser notados, não. Nós queremos ver pessoas transformadas. Nós queremos ver pessoas impactadas pela palavra. Existem muitas pessoas que estão plantadas em algum lugar, mas estão fechadas em um mundo onde elas não conseguem frutificar o suficiente. Eu declaro em nome de Jesus, todas essas pessoas de Moreira, Pinda e todo o Vale do Paraíba, sendo livres dessas prisões, sendo livres desse peso e sendo transportados para uma visão aonde elas possam crescer e frutificar conforme o Senhor deseja. E eu declaro sobre a nossa vida aqui nesse lugar, todos nós, os que estamos aqui presentes e também os que não estão, recebendo dessa seiva, dessa visão, da visão do nosso pastor e absorvendo tudo os nutrientes que ele tem recebido da parte de Deus. E nós vamos crescer, nós vamos avançar. Eu, como membro desse lugar e como irmão de cada um que está aqui, também sujeito a esse pastoreio, eu declaro em nome de Jesus, nós vamos crescer e vamos avançar, nós vamos alcançar lugares altos. Muitos irão, como o pastor disse, a lugares maiores do que ele foi, até porque isso deve ser algo que a gente almeja. Nós devemos, a Bíblia nos garante que os filhos são como flecha na mão dos valentes. E o pastor, ele sempre diz que esse lugar é uma plataforma de lançamento. Muitos irão pregar, nunca subirão num púlpito, mas irão pregar para grandes multidões. E essas grandes multidões começam de um a um. Talvez uma pessoa a qual você vai trazer para Jesus, ela possa converter milhões e milhares de pessoas. Você está conectado a um bom lugar, querido. Você está plantado em uma boa igreja. Essa terra é uma terra muito boa, tem tudo o que você precisa. É uma terra em que a gente tem cuidado para ensinar somente a palavra. E a palavra, ela por si só, ela se encarrega de no seu devido tempo gerar o fruto. Você vai ser resposta de oração para pessoas. Você vai a lugares aonde o pastor não conseguirá ir.
Você vai alcançar pessoas a qual o pastor não conseguirá alcançar. Muitos aqui irão para outras nações. Muitos aqui abrirão outras igrejas. Mas nunca desconectarão o coração desse lugar. Porque um fruto, ele cresce e ele multiplica. E ele é lançado na terra e ele dá a 30, a 60 e a 100 por um. Eu declaro em nome de Jesus, todos nós sendo banhados por essa visão. Eu declaro todos nós tendo uma visão clara sobre as nossas vidas. Eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eita glória. Deus é bom, gente. Amém? Que coisa boa. Fica à vontade, pode se assentar, por favor. Eu oro mesmo para que os esboços vá embora às vezes, aleluia. Como a gente conversou, né, algumas vezes, de que a gente deve estudar para viver, sabe? E não somente para pregar. Se a pessoa estuda só para pregar, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho, ele faz parte da nossa vida. E a gente é crente não só no púlpito, mas a gente é crente 24 horas por dia. E eu percebo que tem sido mesmo uma mensagem do céu para a nossa vida. O pastor José Roberto falou a respeito disso no Fortalecendo a Visão, né? De que a gente deve mesmo ter essa vida inspirada pelo Espírito. Depois eu me lembro que na terça-feira eu tive a oportunidade de ministrar lá em Guará. A gente falou também a respeito disso, de estar assim, consciente, né, da presença de Deus. Como o Marco disse, assim, um tempo de qualidade é preciso, necessário, mas o dia a dia pode ter te consumido de uma tal maneira que não é isso que vai ser o impedimento para que Deus possa falar com você e a gente não está atento. Então, é bom às vezes acontecer isso com a gente mesmo, para que a gente venha aprender a estar sensível a Deus e reconhecer a voz dele no meio da multidão. Amém? E assim, que aconteça mesmo esses cultos aqui com você, em nome de Jesus, aleluia. E que você possa dar aí um título para essa mensagem, que seja o que Deus quiser, aleluia. E aí Deus, mas assim, viver assim, gente, não é ruim não, pode ficar tranquilo, porque Deus, se a gente estiver sensível à voz de Deus, a gente vai ser orientado por ela e Ele vai nos guiar a um bom caminho. Amém? Está comigo? Olha que interessante. Enquanto ele falava, eu pensava nessas coisas a respeito de a gente ficar sensível à voz de Deus. E entenda algo, todas as alianças que Deus fez com o homem, partiu dele para com o homem. Deus sempre esteve disponível para fazer algo para o homem. E todas as alianças, sabe? Eu sei que às vezes a gente classifica a Bíblia como Velho Testamento, Antigo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança, mas são várias alianças no decorrer das Escrituras que aconteceram, e todas essas, a edêmica, adâmica, edêmica, abraâmica, mosaica, palestínica, e aí vai até a davídica e até a Nova Aliança, todas elas partiram princípio de Deus para com o homem. Sempre foi Deus dando esse primeiro passo em direção ao homem. E o que é interessante é que assim, quando Deus nos chama para fazer uma aliança, quando Deus faz um chamado para o homem, eu estava vendo algumas coisas aqui, Ele chama a gente num dia comum. Ele não manda uma carta para você e fala assim, ó, coloca, Jô, terno, que amanhã você vai ter uma audiência com Deus lá no Monte Sinai, aleluia. E aí Deus vai falar com você lá, daí você se prepara, ai meu Deus, amanhã eu tenho uma audiência com Deus. Não, é assim no seu dia a dia, enquanto você está lá arrumando suas coisas, de repente alguma coisa acontece. Foi assim com Moisés, ele estava ali só cuidando das ovelhinhas, aí de repente ele viu a sarça arder lá, queimar, né? E aí ele falou, rapaz, eu vou lá ver esse negócio. E aí foi ali, em um dia comum, fazendo algo comum, que ele já estava fazendo todos os dias, que Deus o chamou. Foi assim com Paulo, ainda Saulo, né? Ele era Saulo, ele estava indo lá para fazer coisa até que não prestava.
que nem era a vontade de Deus, ele estava indo para matar os crentes, mas um dia comum, diz lá que ele de caminho, com a carta na mão para poder matar um monte de crente, uma luz apareceu para ele. Agora, o que é interessante é que essa luz, todos os dias, está querendo aparecer para a gente, falar com a gente, como falou com Saulo ainda. Agora, se essa luz nos encontra em um caminho errado, pode ser que a gente fique cego, de tão maravilhoso que vai brilhar. Agora, se encontrar a gente no propósito, vai cooperar para o nosso bem. Mas graças a Deus que a luz brilhou para Saulo e ele ficou 3 dias lá sem poder enxergar. E aí ficou sem comer e sem beber e sem ver nada, mas ficou orando. Senhor, misericórdia. E graças a Deus que a misericórdia prevalece sobre o juízo. E graças a Deus que Ananias estava no propósito insensível. Porque Ananias ouviu Deus falar com ele, rapaz, ó, sai daí, vai lá e ora por Saulo que eu preciso. Aí Ananias até questionou, Deus, olha, vamos ver, porque às vezes o que Deus chama a gente para fazer não faz sentido na nossa cabeça mesmo. E aí Ananias questionou Deus, falou, Deus, tem certeza? Saulo é aquele um que está matando os crentes, lembra? Eu sou crente, ele mata os crentes, aleluia, né? Só para a gente alinhar aí, ver se a gente está certo, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Aí Deus disse, pode ir lá. Graças a Deus por essas pessoas que estão sensíveis para ouvir. Pensando a respeito disso, olha o que a Bíblia diz em Isaías 43 e o verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Aleluia. Agora, é interessante a gente pensar isso, é que eu não tenho muito tempo para falar mais não, sabe gente, 9h20, mas pensa comigo. Jacó, Deus depois mudou o nome dele para Israel. E aqui nesse texto diz que criou Jacó, mas ele formou Israel. Quem você é hoje, Jacó ou Israel? Porque Jacó era aquele um que passava os outros para trás, mas depois que ele se converteu e decidiu ir para uma jornada, e ainda fazendo um voto com Deus de que tudo que eu ganhar eu vou devolver o dízimo, o nome dele foi mudado para Israel. Aleluia, quem está entendendo alguma coisa aqui? E aí ele diz que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E aí ele diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, se foi Deus quem chamou, cabe a mim agora responder a esse chamado. Porque a aliança é proposta por ele. Mas a aceitação vem de nós, você pode aceitar ou não. Outro texto que eu acho interessante, quando Paulo começa a dizer a respeito do chamado dele, ele fala isso em Coríntios, fala em Romanos, ele diz assim, 1 Coríntios 1:1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Paulo não se chamou, ele não se ungiu, ele não disse, rapaz, agora eu decidi, vou ser apóstolo, vou abrir minha igreja e o negócio vai acontecer. Não, aqui diz que ele foi chamado por Deus. Romanos 1:1 também diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. De novo, a Bíblia citando esse chamado dele, que veio da parte de Deus primeiro. Quantos estão me entendendo? E eu estou falando tudo isso, gente, que Deus nos chama, que essa luz brilha, porque Deus pode nos dar a oportunidade do nosso dia a dia de prosperar, talvez num culto de quinta-feira, que não é café com leite. E aí, às vezes, a gente não vem preparado, porque talvez a gente pensa, eu já passei por isso, eu sei. Não, hoje é que dia? Hoje é dia 8, já passou o 5º dia útil, eu já recebi, já dizimei, já estou tudo certo. E se Deus está te guiando a fazer outra coisa, ir um pouco mais além? E a gente pensa, fala, não, eu já fiz. Eu não vou mais dar ouvido, não. Isaías 59 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sempre o chamado de Deus parte de Deus para nós, eu já disse e repito. A própria Bíblia diz que nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, se hoje, como o Marco disse, a gente não bebe, não fuma, não dança colado, não é mérito seu, é mérito dele que te escolheu e te chamou. E você aceitou, tá certo. Seu mérito é só o ponto de ter aceitado esse chamamento. Mas hoje é pela graça, porque Paulo, esse mesmo Paulo que diz que não foi ele que se chamou, ele diz lá também em outro texto assim, eu sou grato com aquele que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Para chegar ao ponto de estar no ministério, Paulo, primeiro,
ele recebeu um chamado, ele foi fortalecido e foi encontrado num lugar de fidelidade para depois ir. Está comigo? Então, parte de Deus para nós. A resposta que a gente dá agora é a gente que define, é a gente que decide isso. É mais ou menos assim. Você pode vir aqui, Marco, por favor? Você já esteve aqui bastante tempo, mas vem de novo. Olha que interessante. Vê se não acontece isso quando as pessoas se encontram na rua. Oi, Pai do Senhor, tudo bem? Ó, certo? Você estica a mão e o outro. Olha, agora, você percebe que parte de um, aí a resposta vem do outro. Agora, vamos fazer o contrário. Você vem e me cumprimenta. Olha como é que fica sem graça. Não fica? Você estica a mão e fica assim, nossa, ele nem cumprimentou. Cada um foi até o meio do caminho. Existe uma disponibilidade de Deus para fazer. Então, a Bíblia diz em Isaías 59, diz, o ouvido não está tapado que não posso ouvir, a mão não está encolhida. A mão de Deus já foi até a metade. O problema é que às vezes a gente está com a mão aqui no bolso e não vai até a metade e fala, não, Deus não quer me alcançar. Não, Deus já estendeu a mão. Não espera que Deus agora vai fazer assim, olha, eu estou te cumprimentando, viu, Pai do Senhor, irmão. Não, Deus já estendeu a mão. Quem não está prosperando hoje é porque não está estendendo também a mão. Então Deus está ali. E graças a Deus que a misericórdia prevalece sobre o juízo, porque o Marco, ele viu que ficou ali alguns, eu acho que não deu nem 3 segundos, viu que eu não estiquei a mão, voltou. Deus não, ainda está com a mão estendida. Até quando? Não sei. Aleluia, obrigado, viu? Com essa alegria toda a gente pode dizimar e ofertar as diaconisas, né? Só tem as meninas, hoje pode passar os envelopes aí, aleluia. E a gente pode fazer isso na maquininha do cartão ali no fundo também, tá? Pode fazer isso via Pix. Só peço que você envie o comprovante para a Luciana, para que a gente venha saber que esse recurso é para a Igreja de Moreira César, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos orar para que... Pai, obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos dízimos e ofertas ao Senhor, Pai, que são santos ao Senhor. E nessa hora, Pai, em nome de Jesus, como nós sabemos, nossa vida está exposta diante do Senhor. E nós nos colocamos, Pai, aqui à Tua disposição. Como eu tenho dito nesse lugar, eu sei que Deus está procurando pessoas para abençoar. E a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor está mesmo à procura de pessoas para abençoar. A Tua palavra também diz que a bênção do Senhor enriquece. Então eu sei, Pai, que se o Senhor está procurando pessoas para abençoar, para enriquecer, encontra, Pai, essas pessoas no lugar da fidelidade. E eu sei, Pai, que essas pessoas que são fiéis vão ser alcançadas com o mais e mais em nome de Jesus. E obrigado, Pai, por aqueles que não estavam nessa condição de fidelidade, mas hoje decidem entrar nisso, nesse fluxo que Deus tem, Pai. E o Senhor vai poder, Pai, contar com elas, vai poder contar com que essas pessoas se tornem disponíveis para o plano e o propósito divino. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Amém? E graças a Deus. Pode trazer para cá. Aleluia, Deus é bom. Aí você pode sentar, gente, só um minutinho que a gente vai dar uns recadinhos aqui para encerrar. Final de semana chegando, aleluia, final de semana de ceia, né? Domingo agora a gente vai estar de volta em Guaratinguetá, às 9 da manhã, fortalecendo a visão. Todo mundo sempre está super convidado. E depois a gente está de volta, nosso culto da família, Santa Ceia, Café da Comunhão. Então, convide pessoas, fique atento lá mesmo no grupo, as informações. A gente está em reformas, né? Você sabe, a nossa igreja está passando por uma reforma. Já faz 6 anos, desde que a gente começou aqui. Essa reforma não parou e ainda vai continuar, amém? Então, a nossa ideia é que para o Café da Comunhão, a parte lá do fundo já vai estar pintada as paredes com a cor aqui como é que chama aqui? Da nave, né? E também a nossa ideia é que a gente, por esses dias, venha a colocar o forro de isopor no departamento infantil também, porque nesse verão, em nome de Jesus Cristo, a ideia é que o departamento infantil já esteja lá com o forro, e isso vai isolar
vai evitar poeira naquele lugar, vai evitar que fique sujo ali o departamento infantil, e a nossa ideia já é, nesse verão, as crianças terem um ar-condicionado lá. Amém? Aí eu estou querendo ver a alegria das tias lá. Eu vou servir hoje, aleluia. Em janeiro, ai pastor, me escala em janeiro, aleluia. Né? Que vai estar bem fresquinho lá aquele lugar, em nome de Jesus, amém? Ali também na entrada, a gente vai fazer alguma coisa ali, não sei ainda direito o que é, mas a gente vai pintar de novo essa entrada aí, colocar um adesivo ali na porta, bem naquele lugar ali onde encosta as bicicletas, que às vezes fica tudo sujo, mas daí vai parar com isso também, né? Em nome de Jesus, que daí a gente vai designar as bicicletas para outros cantos aí, vai dar tudo certo, até porque a gente pode acabar com as bicicletas e virar estacionamento lá na frente, que daí você vai ter um carro e não mais uma bike, amém? A bike vai ser só para você fazer exercício mesmo. O que mais que tem aqui? Dia Verbo da Vida de Missões, no dia 18 desse mês, já é no próximo domingo, né, Cris? Aqui não está anotado, mas eu acredito que está tudo certo, né, Maria? Para que a gente venha fazer a decoração na terça e na quarta. É isso, Maria? Cutuca ela ali, por favor. Tá certo, Maria? Terça e quarta é a decoração do Dia Verbo da Vida de Missões aqui na igreja, que hora que vai ser? Ah, é? Então tá bom, a gente vai ver isso, mas vai ser terça-noite. Se a gente arrumar toda a decoração na terça-feira, a gente não vai precisar fazer na quarta, mas se a gente precisa, por isso que a gente vai fazer na terça, porque se precisar ainda tem a quarta para a gente finalizar. Certo, Cris? Então, o que mais? Fechou? Outra coisa, se você ainda não preencheu a sua ficha de membro daqui da igreja, pastor, eu nem sei se eu quero ser membro aqui, então tá tudo certo, não precisa preencher. Mas se você quer, se sente parte dessa igreja, nós distribuímos no domingo uma ficha de membros, para que a gente possa contabilizar quantas pessoas tem nesse lugar, porque eu confesso que eu já nem sei mais quantos tem, porque eu acho, que eu já disse isso, que tem um grupo de WhatsApp que vocês devem combinar quem que vem no culto e quem que não vem. Porque se vier todo mundo que vem nesse lugar num culto só, no mesmo dia, a gente vai ter que pegar as cadeiras ali do fundo. Então, a nossa ideia é administrar mesmo o crescimento. Quando a gente faz isso, não é que a gente quer somente saber, não. Mas um crescimento desorganizado, ele se torna um problema. Mas um crescimento organizado, com uma boa administração, pode acontecer com que haja mais crescimento ainda. Então, essa é a ideia de que a gente venha fazer esse preenchimento dessas fichas de membro. Ali no fundo, com a Aline, tem mais ficha ali, e aí você pode procurar ela. Se acabar no domingo, eu vou trazer mais, tá bom? Então, beijo no coração, a gente se vê aí, pessoal da obra, no sábado, e no domingo a gente está aqui de volta no nosso culto da família. Amém? Vá em paz, não peques mais, sejam abençoados pela prática da palavra, em nome de Jesus.